Nós somos a primeira igreja batista em Itapevi. Que a mensagem a seguir possa abençoar sua vida. Boa noite a todos. Hoje nós vamos dar sequência à nossa série de mensagens Família sob Pressão. O tema de nossa mensagem de hoje é: quem vai lavar a louça? Nosso objetivo é apresentar o papel do homem e da mulher idealizado por Deus na criação. A brincadeira com este tema é simplesmente com o fim de levantarmos a questão, né? Qual é o papel do homem? Qual é o papel da mulher dentro do casamento? E por muitos anos, nossa cultura patriarcal impôs à mulher uma diversidade de tarefas no lar. Isso aconteceu visto que a mulher não ingressava no mercado de trabalho. Cabia à esposa lavar a louça, varrer a casa, lavar o banheiro, lavar e passar as roupas da família, preparar café, almoço, jantar, cuidar das crianças, acompanhá-las na escola e tantas outras tarefas que as mulheres conhecem. E ao homem cabia algumas tarefas: prover o sustento da casa, consertar, pequenas coisas dentro da casa, e às vezes algumas coisas como trocar uma lâmpada e trocar uma torneira, cortar a grama, e talvez aquela que os homens talvez menos gostem, que é levar o lixo para fora, que daí tem que tirá-lo de frente da TV, ele vai levar e sempre, às vezes leva reclamando, murmurando. Mas cabia ao homem estas coisas. Dessa forma se definia o papel do homem e da mulher por meio de suas tarefas. Nós temos dito durante a nossa série que a família tem sofrido uma diversidade de mudanças devido a uma forte pressão exercida por nossa sociedade nos nossos dias, a nossa sociedade contemporânea. Uma dessas pressões, ela é causada pela entrada da mulher no mercado de trabalho. As esposas que trabalham fora do lar, elas não conseguem mais dar conta de todas aquelas tarefas domésticas. E quando dão, se sentem muito esgotadas. Não demora para que elas acabem tendo aí um estresse ou qualquer outro sintoma. E nos últimos anos tem crescido um número de empresas que permitem que seus empregados trabalhem em casa, home office, Isso tem crescido por parte devido à entrada das mulheres no mercado de trabalho, e as mulheres então na busca de conciliar o trabalho fora e também o acompanhar e educar os filhos, elas começaram então a buscar esse tipo de trabalho que elas possam realizar em casa. Mas não é só as mulheres também que têm buscado esse tipo de trabalho, homens também. E alguns homens buscam com o objetivo de ter um horário mais flexível. Mas o grande problema no casamento não está em quem vai lavar a louça, ou quem vai levar o lixo para fora, ou quem vai lavar o carro, cortar a grama. Não é esta a questão, não é este o problema que tem afetado muitas relações conjugais. A pergunta quem vai lavar a louça, ela alcança apenas o campo das tarefas. A inversão de tarefas, preste atenção nisso, a inversão de tarefas não é o problema. O fato de um homem lavar a louça, o fato de um homem varrer a casa, lavar o banheiro, não é o problema. Ou da mulher levar o lixo, a mulher lavar o carro, fazer alguns papéis que o homem fazia, não é o problema. Inversão de papéis é o problema. E algumas inversões de papéis, elas acontecem sem que às vezes o casal perceba. Mas primeiro você troca a tarefa, como eu disse, a tarefa não é um problema. Mas às vezes com a troca da tarefa, sem perceber, começa uma troca e inversão do papel do marido e da mulher. E aí então nós começamos a ter um sério problema.
As tarefas podem mudar, guardem isso, e não há problema. Tarefas são transitórias. Muitas tarefas já não são mais realizadas com o próprio avanço da tecnologia. Algumas outras novas surgiram. Algumas tarefas também estão presas, condicionadas ao próprio sexo do homem e da mulher, e não há como mudar isso, né? Você não vai encontrar um homem dando mamar para um bebê. Então, tarefas, algumas, são intransferíveis. Entretanto, o que nós vamos falar hoje é do problema da mudança de papéis do homem e da mulher na relação conjugal. Para isso, nós precisamos compreender que a relação homem e mulher, ela tem que ser vista, estudada, analisada a partir das Escrituras. Nós precisamos entender que quando nós queremos conhecer qual é o verdadeiro papel do homem, qual é o verdadeiro papel da mulher, eu preciso ir para as Escrituras. Mas mais do que ir para as Escrituras, eu preciso ir para o plano original. O plano de Deus para o homem e para a mulher antes da queda. Quando você vai olhar para o homem e para a mulher, você vai olhar para uma estrutura familiar após a queda do homem, que é relatado em Gênesis capítulo 3, você então pode ter distorções dessas relações. Eu poderia citar diversos casais que estão na Bíblia e que não servem parâmetros para que nós possamos compreender o verdadeiro papel, como viver uma relação conjugal. Pensa em Jacó, pensa no pai de Jacó, Isaac. Enfim, Abraão, Sara, achando que não ia ter um filho, resolveu dar a serva. Não é o tipo de casamento, né? Ideal. Não era o que se esperava. Mas por quê? Porque essas relações descritas na Bíblia, elas são relações após a queda. E aí elas já sofreram distorções. Então o que nós vamos hoje, mais uma vez, eu tenho feito isso com vocês, é estar analisando o projeto família, e aqui hoje mais especificamente a relação conjugal antes da queda. Então eu quero convidar você hoje para conhecer um pouquinho mais sobre o papel de Zacar e Nequevá. Eu quero chamar você para ler comigo Gênesis capítulo 1, versículo 27. E nós vamos conhecer um pouquinho e entender essa história. Vocês têm na tela o texto em hebraico. Eu estou tentando apenas ajudá-los a entender, porque entender o princípio que está por trás dessas palavras é importante para entendermos o que Deus deseja do homem e da mulher. Então diz assim o texto: criou Deus o homem. E nós estudamos essa palavra já na outra vez, eu disse para vocês, homem é a palavra Adão, é a palavra terroso, mas também ser humano. Criou Deus o homem, o ser humano, a sua imagem. A imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. A palavra homem, no hebraico, é a palavra Zacar. Que essa palavra significa pontudo. Eu não vou nem dizer para vocês porquê, né? Mas homem, no hebraico, Zacar. E está ali o texto em hebraico, vocês conseguem ali observar o homem lá, Zacar. O que significa, como eu disse, pontudo? E vamos entender um pouquinho isso. Deus criou o homem, esse ser pontudo, e Deus fez esse ser com a responsabilidade de cuidar do jardim, de cuidar de toda a sua criação. Nós não vamos ler, mas apenas eu cito para vocês Gênesis capítulo 2, aí você pode depois em casa ler verso 19, verso 20, e ali diz que Deus criou o homem, e Deus deu ao homem a responsabilidade de cuidar do jardim. E quando você lê esse texto, você vai perceber que a mulher ainda não havia sido criada. E quando você volta lá em Gênesis capítulo 1, você vai ler e diz que Deus deu ao homem e à mulher todas as espécies de seres vivos, e disse que aqueles seres seriam para que eles pudessem se alimentar. Então a gente entende que, juntando esses dois textos, que Deus criou o homem antes da mulher e deu para ele essa responsabilidade e o fez um ser forte, fisicamente, em comparação à mulher, mais forte, mais bruto.
para que ele pudesse prover o alimento necessário. Fosse ele pescar, caçar, fosse ele colher através das árvores, da plantação. Deus o preparou para isso. Deus fez o homem dessa maneira, para que ele fosse o provedor, o sustentador. E Deus o fez primeiro, para que ele fosse então aquele responsável, cabeça. Desde o início, Deus fez Zacar desta forma. E Deus fez com que o homem possuísse uma maneira diferente da mulher. O homem é um ser mais objetivo, mais lógico. Nós falamos isso algum tempo atrás. O homem, ele é mais estratégico. E todos esses aspectos físicos, todo esse aspecto psicológico do homem, emocional, de ser diferente da mulher, é para que ele pudesse exercer este papel de ser provedor, sustentador, de ser aquele que vai à caça, que vai plantar, que vai trabalhar, que vai fazer e trazer o fruto do seu trabalho para sua esposa. Era aquele que deveria gerar a segurança para sua família. Esse era Zacar. E Deus percebeu que Zacar precisava de uma companheira. E ele fez então Nequevá, a mulher, que significa perfurada. Então você vê, Deus fez o pontudo e fez a perfurada. Bom, vocês sabem do que se trata. Para que ambos se completassem, se encaixassem um no outro. Já fisicamente, Deus os fez dessa forma, para que eles pudessem dessa forma se tornar um. Como canta Roberto Carlos, o côncavo e o convexo. A mulher foi criada, segundo o texto de Gênesis, capítulo 2, versículo 18, que nós lemos também no culto passado. A mulher foi criada para auxiliar o homem em sua tarefa. Então, o homem havia sido criado primeiro, foi dado a ele uma tarefa por Deus, uma responsabilidade, uma missão, e logo Deus faz a mulher e diz que esta vem para auxiliá-lo em sua tarefa. Então a mulher vem para ser essa auxiliadora. A mulher, ela foi feita por Deus com mais sensibilidade. A mulher, ela é mais sentimental, mais perceptiva as necessidades e a dor do outro, fisicamente mais frágil. São geradoras de estabilidade e segurança emocional no lar e para o homem. Que coisa maravilhosa. O homem, esse ser bruto, esse ser mais forte, esse ser que deveria sair e ir caçar, trabalhar, plantar, arar, fazer algo e trazer para dentro do seu lar o sustento, o provento, chega no seu lar e encontra aquela doce mulher mais frágil, mas emocionalmente sensível para perceber as necessidades daquele homem, capaz de gerar dentro de sua casa uma estabilidade e segurança emocional para o homem. E por isso o homem não consegue viver sem a mulher. E aí eu cito para vocês o texto de Provérbios 14, verso 1. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derruba. Não é o homem que edifica a casa, mas a mulher sábia edifica a casa. A mulher tem essa capacidade de unir homem e filhos, de trazê-los para próximo. Ela tem essa sensibilidade emocional que o homem não tem. E aqui quem é homem sabe disso. Mãe que tem filho homem sabe disso, né? Você quer conversar e é difícil você conseguir arrancar alguma palavra do homem, né? Porque ele não é feito, projetado para isso. Mas a mulher tem essa sensibilidade, esse toque de trazer, de ajuntar. E é por isso que ela edifica a casa. Porque senão cada um vai para o seu lado. Cada um corre, né? Para o seu próprio canto e está resolvido. Porque para o homem é assim. Na hora que precisar uma coisa, ele vai lá e pergunta, né? Se faz uma experiência, pode fazer uma experiência. Vai por mim. Você dê para um homem R$200. Fala assim para ele, vai lá no shopping e traz lá um perfume, seja lá do Boticário, seja lá. Dá para ele o nome e fala para ele. Ele vai
entrar pela shopping, ele vai direto na loja de Boticário, vai voltar para você, daqui a pouquinho está lá, pronto. Aí você fala para a mulher, dá os R$200 e fala para ela, você vai lá no Boticário, você traz, compra tal perfume. Passou 2 horas, aí você fala assim, mas cadê? Aí daqui a pouco ela chega, mas é que daí eu vi mais uma coisinha ali, eu trouxe mais uma. Porque tem uma sensibilidade diferente, dá um olhar para as coisas diferente. Homens e mulheres são diferentes, né? E como eu disse aqui outra vez, glória a Deus por isso, né? Mulheres elaboram o pensamento de forma subjetiva, né? Então elas também são mais dadas aos detalhes. Agora, pense em Zacar e Nequevá, homem e mulher. E se nós vamos lá no texto que nós vemos, voltando, lá diz assim, criou Deus o homem à sua imagem. Preste atenção, criou Deus Adão à sua imagem. E essa palavra terroso, Adão, se refere ao ser humano. O que está dizendo é que criou Deus o ser humano à sua imagem. Deus não criou o homem genericamente masculino à imagem. Deus não criou a mulher, o gênero feminino à imagem. Deus criou o ser humano, fez homem e mulher à sua imagem. E aí o texto diz, e o criou homem e mulher, o fez Zacar e o fez Nequevá. Isso significa dizer que homem e mulher são feitos à imagem de Deus. Nenhum é melhor que o outro, nenhum é maior que o outro. Todos os dois, aos olhos de Deus, são feitos à sua imagem. A imagem de Deus não está relacionada com a figura do homem, nem com a figura da mulher. Deus não é homem, Deus não é mulher, Deus é espírito. E às vezes nós nos apegamos a isso e discutimos isso. Deus não tem necessariamente a forma física de um homem. Quando o Espírito se mostrou para João Batista, se mostrou na forma corpórea de uma pomba. Às vezes Deus usa a figura de uma ursa para expressar seus sentimentos, sua força. Às vezes Deus usa a figura de uma galinha, de uma ave para falar do seu cuidado com os seus filhos. Isso não significa que Deus é uma galinha, que Deus é uma ursa. Não, Deus é Espírito. Mas Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, não fez o homem igual a ele. Semelhança não é igualdade, é diferente. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, e Deus está falando exatamente que Ele fez homem e mulher à sua imagem e semelhança. Então nem homem nem mulher são perfeitamente a imagem e semelhança. Ambos possuem parte da imagem e semelhança, consegue entender isso? Ambos possuem parte da imagem e semelhança de Deus. Mas há algo aqui que é maravilhoso nesse texto, porque é na sinergia. Por isso Deus fez um pontudo, fez outra furada, que nesse encontro entre eles, nessa sinergia, onde ambos se tornam um, são mais, dessa forma, a imagem e semelhança de Deus. Eu gostaria que pudesse passar para mim, eu quero mostrar, pode pular um pouquinho mais, deixa eu mostrar algo. Isso, veja lá, Zacar, Nequevá. Quando Zacar e Nequevá se unem, eles estão mais próximos da imagem de Deus. Eu fiz Deus uma imagem mais escura, depois para mostrar que, na verdade, quando homem e mulher se tornam uma só carne, nesse encontro entre força e fraqueza, nesse encontro entre sentimento e razão e lógica, existe mais de Deus. É por isso que o casamento nos torna mais próximos de Deus. Por isso que fala, quanto mais você quer entender amor, vida com Deus, você precisa casar. Você precisa ir nessa relação de encontro, onde você se doa ao outro. Porque Deus, Ele é feito Pai, Filho e Espírito Santo. E é no encontro de Pai, Filho e Espírito Santo você tem Deus. E um reflete a glória do outro, um trabalha para o outro. Jesus disse, eu vou para que o Espírito venha. Aí o Espírito vem e diz assim, eu vim para fazer vocês se lembrar do que Jesus fez. Nenhum busca glória para si, mas Pai, Filho e Espírito trabalham numa unidade perfeita. E assim Ele visou o casamento. Eu fiz homem e mulher, Zacar, Nequevá, para que ambos se tornem um, que sejam ainda mais semelhantes comigo. Eu acho isso algo tremendo, extraordinário. Agora não podemos negar que Deus se apresenta como Pai ao mundo, e que se mostrou ao mundo na figura de um homem, na pessoa de Jesus. E Deus assim o fez, para revelar, e assim nós devemos tratá-lo, porque assim Ele se revelou ao mundo como um ser masculino,
Porque através do ser masculino, ele se faz cabeça e autoridade sobre toda a criação. E assim ele diz que é o homem, cabeça do seu lar, como Cristo é o cabeça da sua igreja. E eu quero dizer que essas diferenças se completam. Em Gênesis capítulo 2, versículo 18 diz: então o Senhor declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Qual é o problema do homem? Ser homem. Porque parece que hoje em dia é problemático, né? Não. Deus quis homem. Qual é o problema da mulher ser mulher? Porque a sociedade está brigando para que a mulher seja mais homem, o homem seja mais feminino, mais mulher. Não. Deus os fez assim. E Deus diz: não é bom que o homem esteja só, eu vou fazer para ele uma mulher. A mulher é auxiliar, companheira do homem, o homem da mulher. Essas diferenças são bênçãos de Deus. São vantagem para os dois lados. Os dois ganham com isso. Homem e mulher foram criados para viverem numa unidade. São seres interdependentes. Isto é, dependem um do outro. E foram feitos desta forma, para depender um do outro. Cada um contribui para que o mundo do outro seja melhor. A mulher muitas vezes precisa sim do homem que seja lógico, que mostre para ela o caminho mais curto, que ajude ela a entrar ali na Boticário e só na Boticário. Mas às vezes também o homem precisa sim da mulher sensível, capaz de perceber a necessidade que os filhos possuem, capaz de perceber a necessidade que aqueles que estão ao redor possuem, e às vezes entender que de vez em quando você não vai só lá no Boticário, você precisa passar no mercado, porque não tem carne na geladeira, o teu filho vai amanhã acordar, vai estar com fome, entende? Um contribui para a existência do outro, um contribui para a sobrevivência do todo. Seres interdependentes. Esse era o plano de Deus, que assim vivam, que assim seja. O texto diz que a mulher foi feita para ser auxiliadora. E sabe que as mulheres hoje em dia, elas têm uma resistência, principalmente quando ouve a palavra submissão, né? Há uma resistência, né? Esses dias eu estava assistindo uma reportagem e uma mulher disse: não, eu não aceito com meu marido, né, ser submissa do meu marido. Eles estavam conversando sobre isso, mas às vezes falta uma compreensão do que significa isso. Eu não vou hoje adentrar tão profundo nisso, eu vou deixar para uma próxima, mas eu vou pegar a raiz dessa palavra, a gente precisa olhar, por isso que eu disse, para entender o que Deus estava fazendo antes da queda. Auxiliadora, essa palavra auxilie, é a palavra hebraica ezer. Essa palavra hebraica ezer, ela aparece no Salmo 124, no versículo 8, e essa palavra aparece em Deuteronômio, capítulo 33, versículo 7. Deus fez a mulher para que auxilie. Bom, quando você vai ler o Salmo 124, verso 8, lá diz assim, a respeito de Deus, o nosso socorro. Então você tem um salmista, um guerreiro, clamando a Deus por socorro. E ele usa exatamente essa palavra, que o Senhor venha me auxiliar, ezer. A mesma expressão que Deus fez à mulher, que a mulher seja o socorro do homem, aquela que vem auxiliar e socorrê-lo na sua dificuldade, nas suas angústias. Mas lá em Deuteronômio 33, versículo 7, ele clama por auxílio contra os adversários. Agora ele está numa guerra e ele olha para os seus inimigos e ele clama a Deus. E mais uma vez vai aparecer essa palavra, ezer. E eu olho para esse texto e eu fico pensando, puxa, Deus fez a mulher muito forte. O homem ele é forte fisicamente, mas a mulher ela tem uma capacidade de mover o homem para ser aquele que conquista. A mulher tem a capacidade de mover o homem para ele acreditar que pode derrubar os Golias. É a mulher que faz com que o homem acredite que ele pode sim crescer profissionalmente, que ele pode se tornar um vencedor. É a mulher que tem esse poder de impulsionar e fazer com que o homem caminhe para frente e seja um valente, um guerreiro, um vencedor em qualquer área que você atue. E por isso que a mulher sábia volta lá e edifica o seu lar. A mulher possui um poder tão grande que mesmo o homem mais forte que já houve na terra caiu na sua doçura. Foi assim com Sansão? Às vezes os homens se acham muito fortes.
Mas basta um sorriso doce, né? Que o homem já fica todo, né? Mulheres, vocês têm um poder na mão tremendo, mas uma responsabilidade muito grande. Porque assim como o povo de Israel clamava a Deus para ser auxílio para eles, assim vocês foram comparados e Deus colocou sobre o casamento, para ser auxílio para o homem. Por trás de todo grande homem, já não dizia a frase? O que tem por trás? Uma grande mulher. Ouvi uma história, alguns anos atrás ouvi essa história, na época ainda que o presidente Bill Clinton dos Estados Unidos era presidente. Diz que Bill Clinton chegou até um posto junto com a sua esposa, né? A Hillary Clinton, e tinha um fretista, né? Lá no posto. E ele olhou aquele fretista e viu e falou assim: não era ele que era o seu namorado, tal, antes, né, do casamento e aquela história toda. E ela falou: é. E aí diz que ele virou, né, todo cheio de si para ela e falou assim: tá vendo? Se você tivesse casado com ele, onde você estaria, né? Ela virou e olhou para ele e falou assim: se eu tivesse casado com ele, ele seria o presidente dos Estados Unidos. Quebrou, né? A mulher tem esse poder, a mulher tem essa capacidade. E a palavra corresponda ao homem, ela seja auxiliadora e corresponda, né? Lhe corresponda, que é a palavra hebraica kenegdo. Esta palavra, ela se refere a ser como um espelho, onde o homem possa também se ver com outro igual. Entende? A mulher ajuda o próprio homem a se ver como ser humano. Essa é a ideia de corresponder. Não é ser menor. Ela está na mesma altura. Ela trabalha e acaba correspondendo desta forma. E assim o homem não se vê só, porque ele se vê com alguém como um espelho. Alguém que corresponda a ele. Alguém que está na mesma medida que ele. Alguém que o faça ver-se como homem, ser humano. E dessa forma ele se descobre na mulher. E a mulher se descobre, por outro lado, no homem. Bom, gente, até aqui nós analisamos o projeto de Deus para o homem e para a mulher na sua origem. Isso é importante para nós, muito importante. Antes que o pecado então afetasse a relação entre eles. Analisamos a planta original e não a planta alterada pelo pecado, pela sociedade emergente de nossos dias. Você pode ler muitas coisas por aí, mas elas são baseadas a partir de uma planta distorcida. Aqui nós olhamos a planta antes, a original. Mas esse projeto foi distorcido. O projeto homem e mulher foi sabotado no Éden. E lá em Gênesis capítulo 3, nós não vamos ler hoje, você pode ler depois. A Bíblia descreve como foi esse ato de sabotamento deste projeto. E a partir desse sabotamento, o ser humano passou a dirigir sua própria vida. O ser humano passou a ser guiado pelos seus desejos. E aí ele fez algumas alterações nesse projeto. Homens que foram criados fisicamente mais fortes que a mulher, passaram a usar de sua força para oprimir a mulher em vez de protegê-la, em vez de prover a ela o sustento e o cuidado. Bom, também a mulher não ficou de fora, né? A mulher também fez seu sabote ali também, sabotou também. A mulher bela, sensual, cheia de capacidade de influenciar o homem para que esse pudesse produzir, vencer, guerrear, ela usa disso agora para alcançar seus objetivos, né? E dessa forma ela deixa de auxiliar o homem e usa o homem para alcançar aquilo que ela tanto sonha e deseja. Nessa disfunção geral causada por essa ruptura, nós vivenciamos o machismo, um movimento não bíblico. Mas atualmente nós vivenciamos o feminismo, e eu vou dizer também um movimento não bíblico, que surgiu em oposição ao machismo. Então você tem uma tese, e aí cria-se uma antitese, totalmente também fora do padrão bíblico, como nós vemos aqui hoje na planta original.
nessa disfunção gerada aí, causada por essas brigas, né, entre machismo, feminismo, ambos não bíblicos, os seres humanos que deveriam se completar, que deveriam ser um em seus sonhos, em seus projetos, em seus planos, que deveriam ver o outro a si, o ser humano começa a competir um com o outro. E hoje a gente tem uma relação conjugal formada por ambos competidores. Competem para ver quem ganha mais, competem em casa, quem manda mais, quem lava a louça, quem vai ou não, competem no lar, nos palanques políticos. Não, nós precisamos ter cada vez mais mulheres nos nossos palanques. Por qual razão? Falar que é para sabedoria, que é para inteligência. Não, só para que precisa ter mulher, mas assim também homem. Não. As coisas não são claras. É uma competição, na verdade, de sexo. E chega até ao ponto que a gente pode imaginar que o ser humano acha que nem precisa mais do outro, nem para fazer filho, né? Alguns acham que simplesmente resolve isso. Mas mesmo quando você vai buscar uma inseminação artificial, precisou de um homem lá por trás, né? Foram feitos um para o outro, não é para competir. Nessa disfunção toda, ambos estão se machucando. Em meio a este embate, os homens têm sido pressionados cada vez mais a ter trejeitos femininos e as mulheres pressionadas a possuir trejeitos masculinos. Homens que tentam cada vez mais ser sentimentais, ver se consegue chorar de vez em quando, ouvir uma historinha e ficar todo emocionadinho, porque as mulheres querem alguém que consiga ler minha alma, então eu preciso aprender isso. E por outro lado, você tem umas mulheres que, não, eu quero bater, trabalhar, eu quero ver se fazer musculação, carregar peso, tal, que eu vou precisar. É tudo distorcido. E por favor, eu estou falando de extremos, né? Entenda que tudo tem seu equilíbrio. Mas essa busca tem um problema, porque ambos estão buscando viverem e acharem que podem sozinhos ser plenamente a imagem de Deus. Como eu disse, homem e mulher são a imagem de Deus. Ambos possuem partes, ambos possuem figuras dessa imagem de Deus. Deus muitas vezes forte e poderoso como o homem se mostra. O Deus que tem a autoridade como o homem se mostra. Mas Deus também é amoroso como a mulher. Deus é aquele que olha para os filhos e vem e abraça e chora com os filhos como faz uma mãe. E é interessante que Deus mostra esses dois lados na Bíblia. E um dos textos que eu acho muito lindo é um texto que diz assim: ainda que uma mãe seja capaz de esquecer o seu filho, eu jamais serei, porque o meu amor de mãe é muito maior que o da própria mãe. Mas é na junção dessas duas coisas que existe equilíbrio e que nós nos tornamos mais a imagem de Deus. Entretanto, parece que o ser humano acha que ele pode sozinho ser a imagem de Deus. Isso é errado. Nem homem nem mulher jamais serão plenos como Deus. E o meu desafio hoje é chamar você para retornar ao projeto original. Sabe, neste ano nós temos sido desafiados a vivermos sob nova direção. Isto é, entregarmos a direção de todas as áreas de nossa vida a Jesus Cristo, inclusive nosso casamento. Viver sob nova direção e sob a direção de Jesus é se submeter ao plano original do Deus Criador, conforme Ele desenhou na eternidade. É voltarmos para aquele princípio que nós vemos em Gênesis capítulo 1, capítulo 2. Todo aquele que olha para Jesus, todo aquele que segue a Jesus, ele começa a experimentar uma reversão, uma inversão novamente da sua imagem, distorcida pelo pecado, para se tornar aquela imagem que Deus esperava e projetou no seu plano original lá no Éden. O caos começa a ganhar ordem novamente. Se você está com a sua vida em caos, seja qual área for, ela vem em ordem novamente quando Deus
assume o controle da sua vida. Então, se você quer ver sua vida se arrumar, deixa Jesus dirigir sua vida. Ele vai desfazendo todo o caos. Eu, como disse, não existe problema na realização das tarefas. Mas esposa que comanda o lar, isso é disfuncional. A liderança do lar foi dada ao homem. Marido que se sujeita ao comando da mulher é disfuncional. Não foram criados dessa forma. Cada um tem o seu papel. Agora, é necessário diálogo, é necessário conversa. E quando nós aceitamos Cristo, nós somos desafiados a voltarmos. E o texto de Efésios, capítulo 5, verso 21 e 25, é, na verdade, um retorno ao projeto original que nós falamos em Éden, que nós falamos do Éden. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Mulheres, sujeitem-se aos seus maridos, como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. As mulheres acham difícil ser submissas. Eu vou dizer, muito mais difícil amar como Cristo amou. Porque aquele que ama como Cristo amou também se sujeita. Vai pegar a louça também, vai lavar. Vai ajudar. Vai sentir a dor. A ideia também é de que mulher moderna poderia viver independente do homem, que o homem poderia viver independente da mulher, é enganosa. Essa ideia de que um não precisa do outro é enganosa, é errada, totalmente contrária à vontade de Deus. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 11, diz assim: no Senhor, todavia, a mulher não é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Seres interdependentes. Um depende do outro e um foi feito para o outro, para dessa forma serem juntos, imagem e semelhança de Deus, mais plena possível. O plano de Deus para o homem e a mulher é que os dois trabalhem em sintonia para cumprir sua missão na terra. Se o homem lidera, seguindo as ordens de Deus e tendo a mulher como alvo do amor e do seu cuidado, e se a mulher corresponde a essa liderança feita em amor, os dois refletem juntos mais e mais da imagem de Deus, de tal maneira que chamam a atenção de todos que estão ao seu redor e dessa forma glorificam a Deus. Eu quero concluir. E diante disso, eu levanto a pergunta de novo: quem vai lavar a louça? Na verdade, não importa. Não importa quem vai lavar a louça. Não importa quem vai passar a roupa. Quem vai levar o lixo para fora. Quem vai levar o filho na escola. Todas estas coisas são tarefas. E elas devem ser divididas pelo casal. E eles devem combinar essa divisão da melhor maneira para ambos. Às vezes, o marido vai para o trabalho, já passa na frente da escola, então não custa ele passar e já deixar os filhos na escola. Cada um vai ver como é melhor o exercício destas tarefas. Entretanto, eu volto a frisar, os papéis da esposa e do marido não podem ser trocados. Zacar é zacar. Nequevá é nequevá. Não se troca. Não se troca o que Deus projetou no Éden, na criação, e isso deve ser respeitado para que tudo vá bem ao casal. As diferenças físicas, emotivas, psicológicas, comportamentais existentes entre homens e mulheres foram dadas por Deus. E isso por si já define
muito dos seus papéis, a fim de que eles se completem e sejam a imagem do Deus invisível. E assim como na Trindade Santíssima, Pai, Filho e Espírito Santo se completam em tudo e trabalham um em prol do outro, assim deve ser homem e mulher no casamento. A minha pergunta então final: qual modelo de projeto você adotou para o seu relacionamento conjugal? O projeto original do Éden, ou você está andando no projeto sabotado pelo pecado? Qual projeto que o seu casamento está alicerçado? Você, marido, tem amado sua esposa, honrado ela diante dos seus amigos, das suas amigas? Você tem liderado, homens, sua casa com sabedoria? Tem provido à sua família segurança? Segurança financeira, segurança emocional? Você, esposa, você tem se sujeitado ao seu marido? Você tem respeitado? Tem o auxiliado? Tem sido essa pessoa que o impulsiona, que faz acreditar, que faz levantar da cama e sabe, se eu estou desempregado eu vou conseguir, porque minha esposa está comigo, ela acredita em mim. Porque a mulher rixosa, ela é igual câncer, diz o texto bíblico. Ela mata o homem, e aí ele vai lá beber. Ele não aguenta ficar ouvindo, ó. Vai beber. E aí depois vem, meu marido bebe. Pastor, meu marido bebe. Você fica só açucrinando ele. Faz ele acreditar que ele é homem. Faz ele pensar que ele é o Batman. E você vai ver se ele não vai sair e vai fazer coisas extraordinárias. Ele vai caçar o Robin. Vai acabar com o Robin. Gente, cada um exercendo o seu papel, o casamento é uma bênção. Feche os teus olhos. Pai eterno e poderoso, nós queremos te agradecer, Senhor, por mais esse dia, mais esta noite, por tua palavra. E nós oramos para que o Senhor nos ajude a vivermos a tua palavra. Nosso desejo como família e como casais também, a mim como marido, é ser aquele homem que o Senhor já havia determinado no Éden. E eu sei também das esposas e mulheres também têm esse desejo. Ajuda-nos a viver o projeto original, escrito pelo Senhor, e não o projeto que foi sabotado pelo pecado e que muitas vezes é vendido pelas mídias aí fora. Ajuda-nos a olhar e entender isso e nos dê força para que nós, homens, possamos amar nossas esposas como Cristo amou a igreja, para que nós possamos honrá-las diante dos amigos, das amigas, para que nós possamos valorizá-la diante dos nossos filhos. Senhor, também ser com as esposas, a fim de que elas sejam mulheres que estimulem os seus maridos, que os faça ir e vencer adversários, como o Senhor foi com o seu povo em Israel. Que elas sejam nos seus lares mulheres que unam pais, filhos, em todos os sentidos. Senhor, abençoe nossos lares. Essa é a nossa oração. É o que nós te pedimos. Que a tua graça, que o amor de Deus Pai, que a consolação do Espírito Santo seja sobre todos nós, hoje e sempre. Amém. Esta foi mais uma mensagem especial da Primeira Igreja Batista em Itapevi. Que Deus te abençoe.